meus amigos, meus irmãos em Cristo. Estou aqui nesse momento no salão, no templo onde se reúne a Igreja Batista da Graça, aqui na cidade de Uberaba. E nós, nos últimos domingos, nós temos tido o privilégio de estudarmos a respeito dos 10 mandamentos. São mandamentos que o Senhor entregou ao povo de Israel, pelas mãos de Moisés, mas que também existem princípios importantíssimos para nós, ainda para os dias de hoje. E nós temos estudado e visto esses princípios que ele nos apresenta. E nós estudamos no domingo passado a respeito do 5º mandamento, o de honrar pai e mãe. Tivemos um problema com o áudio, por isso eu achei por bem gravar essa mensagem, ainda que curta, uma versão mais resumida da pregação de domingo passado, para que você possa acompanhar, tá bom? Nós temos colocado essas mensagens no canal da nossa igreja e divulgado, alguns irmãos têm acompanhado de longe, E então, ainda que seja uma versão mais resumida, nós achamos por bem gravar essa mensagem e colocar lá no YouTube, tá bom? Então, nós estudamos a respeito do 5º mandamento, e Êxodo capítulo 20, nós temos os mandamentos dados por Deus. E especificamente no versículo 12 é o mandamento que nós estudamos. Ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, na mensagem anterior, nós estudamos a respeito do 4º mandamento, a respeito de lembrar do dia do sábado para o santificar. Então, essa é uma questão muito importante e muito interessante, porque por que nós não guardamos o sábado hoje? Por que nós não guardamos o sábado? Por que existem pessoas que guardam o sábado e entendem que isso é algo realmente, ainda para os dias de hoje, a questão de guardar o sábado? Então, nós vimos e respondemos perguntas relacionadas a esse mandamento na última mensagem. Então, se você tem dúvidas sobre isso, te encorajo a olhar ali e a palavra de Deus, ela responde muito bem a respeito de tudo isso, tá bom? Então, nós temos os mandamentos na palavra de Deus basicamente dividido em 2. Nós temos a primeira parte, que ela é relacionada ao nosso relacionamento com Deus, e nós temos a segunda parte, que é o nosso relacionamento com o nosso próximo. Nós, estudando a respeito desse mandamento de honrar pai e mãe, infelizmente nos dias de hoje, este é um mandamento extremamente atacado, assim como os outros também. Novelas, filmes, redes sociais, toda a mídia, tudo isso persistem em inculcar na mentalidade das pessoas da nossa sociedade que os filhos têm o direito de desonrarem os seus pais em um determinado momento da sua vida. Então hoje, tanto é que se um filho pede a bênção do pai ou da mãe, ele é careta. Se um filho pede permissão para os pais para que ele possa fazer alguma coisa ou ir a algum lugar, ele é careta. Se o filho avisa onde vai e quando vai voltar, ele é careta. A nossa sociedade pós-moderna, ela ensina que os filhos podem fazer justamente o contrário. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, olha só, todos esses mandamentos que nós vemos, eles estão sobre a base do 1º mandamento. O 1º mandamento você encontra ali no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, aquele que honra a Deus, aquele que não coloca outros deuses diante de Deus, ele vai honrar os seus pais. E não só isso, mas ele vai obedecer os demais mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, por que ele vai obedecer os demais mandamentos? Porque ele honra a Deus em primeiro lugar. Ele disse ali, não terás outros deuses diante de mim. Isso é algo muito interessante, porque na verdade não existe outro Deus. O nosso coração, alguém disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é isso que acontece. Muitas vezes nós levantamos deuses que na realidade não são deuses,
são deuses falsos, e colocamos no lugar de um Deus verdadeiro. Então, na verdade, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único Deus. Ainda que nós coloquemos outros deuses, pode ser a minha família, o meu lazer, o meu trabalho, o meu dinheiro, os meus bens, qualquer outra coisa que possa assumir o primeiro lugar na minha vida, ele vai ser colocado no lugar de Deus. Mas, na verdade, isso é apenas uma ilusão do nosso coração, porque só existe um Deus, e é esse Deus que deve ser honrado. Então, quando uma pessoa tem esse entendimento do primeiro mandamento, ele não terá problema de obedecer os demais mandamentos que a palavra de Deus nos apresenta. Então, todos os mandamentos estão baseados no primeiro mandamento. E falando aqui agora, voltando na questão de filhos honrarem os seus pais, esse é um mandamento que não caracteriza a geração atual. Tanto é que o apóstolo Paulo já havia dito para Timóteo, ele disse, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Então Paulo já havia dito para Timóteo, olha, nos últimos dias haverão homens desobedientes a pais e mães. E aí ele continua dando uma lista de pecados, que bem se assemelha com a época em que nós vivemos, né? Os pais são as primeiras autoridades colocadas por Deus na vida do ser humano, nas nossas vidas. Os nossos pais são as primeiras autoridades terrenas colocadas por Deus na nossa vida. Agora, olha só, a autoridade dos pais, elas são como um protótipo de todas as demais autoridades que recebemos ao longo da nossa vida aqui na Terra. Por isso, esse conceito de respeitar os pais é tão importante. É tão importante. Então, hoje enfrentamos uma geração de crianças, jovens e adultos que não honram, não obedecem e nem respeitam as figuras de autoridade que Deus colocou na vida deles, seja na escola, nos governos municipais, estaduais ou federais. Não respeitam as leis, não respeitam as autoridades militares, não respeitam os mais velhos e nem a menos, muitos deles respeitam nem a menos as autoridades que Deus colocou dentro da igreja. Por que nós temos uma geração tão desrespeitosa às autoridades? Porque lá atrás eles não foram ensinados a respeito da importância de se respeitar os pais. Então lá atrás começou essa desonra. Por isso esse mandamento é tão importante para os dias de hoje. É extremamente importante. Então muito possivelmente lá atrás, na infância, adolescência e aí juventude e todo o progresso da vida, enquanto eles desobedeciam e desonravam os seus pais, eles também passaram a desonrar as demais autoridades. Por isso esse conceito é tão importante, é muito importante. Em Levítico 19, nós temos a repetição de diversas leis. E algo interessante ele diz ali, ele diz no versículo 32 de Levítico 19, a respeito de respeitar os mais velhos. Olha só, diz assim, diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Diante das cãs te levantarás. Sabe o que são cãs? Cãs são cabelos brancos. Diante dos cabelos brancos se levantarás, e honrarás a face do ancião. Então a palavra de Deus ensina o respeito aos mais velhos, mas nós temos uma geração que não tem um pingo de respeito. Por quê? Porque não respeitavam os seus pais. Em Provérbios 20, 29 diz assim, a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. A glória do jovem é a sua força, glória ali é no sentido de ornamento, de esplendor, porque o jovem ele está no seu vigor, e essa é a sua glória, né? E ele diz ali que a beleza dos velhos são as cãs, os cabelos brancos. Beleza aqui é no sentido de honra, de grandeza, porque os cabelos brancos, eles demonstram maturidade, demonstram experiência de vida, demonstram uma classe de pessoas que precisam do respeito dos mais novos.
Mas a geração atual não dá esse respeito, infelizmente. Então, se a palavra de Deus nos ensina sobre o respeito que se deve aos mais velhos, quanto mais ela fala a respeito da obediência que se deve aos pais. Então, a palavra de Deus nos ensina sobre isso, e isso é muito importante. Por isso, o quinto mandamento: honrarás o teu pai e a tua mãe. Né? Então, o mandamento nós temos. Ele disse ali no versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. E essa palavra honrar, ela no seu sentido original, ela significa dar importância, dar o devido respeito ou dar peso. Dar peso. E quando ele diz ali, honra o teu pai e a tua mãe, significa dar importância para eles, dê peso à figura deles, à pessoa deles. Então nós temos o mandamento, honra pai e mãe. E as consequências disso, ele também apresenta. Ele diz, para que se prolonguem os teus dias, os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então qual que é a consequência disso? Dias prolongados. Dias prolongados. Então, isso é muito interessante porque nós conseguimos ver a conexão que existe entre o Velho Testamento e o Novo. Porque esse mesmo conceito é ensinado no Novo até com um detalhe a mais. Porque em Efésios, no capítulo 6, nos versículos 1 e 2, a palavra de Deus ela nos diz assim, Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Ele diz ali, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, o versículo 3. Então você vê aqui que ele cita a mesma coisa que é citada lá no quinto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20. O apóstolo Paulo, ensinando esse conceito, ele também disse aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isto é agradável. Então, está vendo? Esse é um conceito muito importante. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo é ensinado a respeito da obediência, do respeito, do peso que se deve dar aos pais. Então, nisso, os dois testamentos, eles se conectam. E eu acho interessante porque muitas pessoas ainda acreditam que esses 10 mandamentos, eles não têm validade para os dias de hoje. Isso é um absurdo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou exatamente a respeito disso. Em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 10, versículos 10 a 13, olha só o que diz. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, ele está dizendo aqui para os fariseus. Então ele diz, vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis, semelhantes a estas. Então aqui, Jesus, ele está ensinando aqui, a respeito disso. Porque ele diz ali, honra teu pai e a tua mãe. Mas aí os fariseus eles estavam ensinando assim, que se de repente o pai ou a mãe precisasse de recurso ou de alguma coisa, e o filho dissesse para os seus pais, olha, pais, eu não posso ajudá-los porque isto aqui é corbã. Corbã é uma palavra utilizada para mostrar que aquele recurso ali, ele está separado para o Senhor, ele está santificado, ele foi dedicado a Deus, portanto ninguém poderia mexer.
Então eles estavam usando esse argumento, dizendo, olha, os recursos que eu tenho, eles são dedicados ao Senhor, não posso ajudá-los. Então Jesus diz ali que os fariseus, eles estavam aprovando essa prática. E isso demonstra uma grande falta de respeito, falta de amor, falta de honra para com os pais. Por isso Jesus diz ali que assim eles estavam invalidando a palavra de Deus, por causa da tradição. Então você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou a respeito da importância de se respeitar os pais, de amar, de honrar os pais. Ao contrário do que a sociedade pós-moderna pense ou ensine, ao contrário do que a televisão possa estar ensinando, ao contrário do que as mentes progressivas pensem, a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, a respeito da honra que devemos dar aos nossos pais. É muito clara. Nós temos alguns versículos chaves, e eu quero mencionar 3 versículos chaves aqui, que nos ensinam a respeito disso. Em Provérbios, no capítulo 19, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: o que aflige o seu pai, ou manda embora a sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. Notou? O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. E aí, para nós reconhecermos a verdade disso, basta você procurar saber quantos asilos existem e quantos idosos foram literalmente deixados, abandonados nesses asilos. Por quê? Porque a geração de hoje, ela falta com respeito para com seus pais. Em Provérbios 23, 22 diz: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Está vendo a verdade? Parece que estamos dizendo para os dias de hoje, né? E claro, a palavra de Deus, ela é atual e ela descreve exatamente o que tem acontecido nos nossos dias. Provérbios 30, versículo 11 diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. E é justamente isso que tem acontecido na nossa sociedade. É justamente isso. Então, olha só, a conclusão de tudo isso, honrar pai e mãe, não é somente reconhecê-los por causa das suas qualidades como pais, mas é honrá-los por causa da posição que eles ocupam. Porque, afinal de contas, quem foi que colocou eles nessa posição? O próprio Deus. É importante esse entendimento porque muitos jovens, eles acreditam que podem desrespeitar os seus pais pelo fato dos seus pais ou não serem cristãos ou terem uma dificuldade de relacionamento com eles. Então eles acreditam que podem desrespeitar os seus pais por causa disso. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus, ela diz: honra teu pai e tua mãe e obedeça a teu pai e tua mãe no Senhor. No Senhor. Então sim, quando chega num ponto que eu preciso saber, definir se eu devo colocar Deus em primeiro lugar ou os meus pais em primeiro lugar, é claro que Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar. Mas sabe de uma coisa? Até para se discordar de alguém, isso deve ser feito com respeito. Até para se discordar de alguém, isso deve ser feito com respeito. É por isso que existe uma geração hoje que falta tanto com o respeito e eles não sabem discordar de outras pessoas de forma respeitosa. Porque eles não estão acostumados a dar o respeito às outras pessoas, muito menos aos seus próprios pais. Então, se eles tivessem sido ensinados lá no início, lá na infância, a respeito da importância disso, hoje eles teriam mais facilidade de respeitar outras pessoas. Mas, infelizmente, é uma falta de respeito tremenda. Então, devemos entender a importância desse ensino, porque na vida, normalmente, vai ser assim. Começamos a vida obedecendo os nossos pais, na nossa infância, e daí nós vamos crescendo. Na infância, na juventude, na fase adulta,
nós obedecemos, mas também nós respeitamos os nossos pais. Mas aí, na fase adulta e dali para frente, nós obedecemos, respeitamos e cuidamos dos nossos pais. Vai chegar num ponto de que os nossos pais precisarão de ajuda e somos nós quem devemos cuidar deles, com o coração grato e alegre pela forma com que eles cuidaram de nós. E se de repente alguma pessoa não foi bem cuidada pelos seus próprios pais, eu não creio que a palavra de Deus aprova uma reação desrespeitosa para com eles. A palavra de Deus não aprova. Então não importa em qual fase da vida nós estamos agora, seja você criança, adolescente, jovem ou adulto, todos devemos honrar os nossos pais e respeitá-los o tempo todo, porque essa é a vontade de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento, honra teu pai e a tua mãe, e ela repete no Novo, honra teu pai e tua mãe, então ela realmente quer dizer isso, honra teu pai e tua mãe. É isso que significa esse mandamento. Então nós devemos dar honra aos nossos pais. Eu não preciso concordar com os meus pais em tudo, mas sabe de uma coisa? Eu devo honrá-los, eu devo respeitá-los e eu devo obedecê-los no Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Amém? Nós temos muitos filhos, jovens, adultos, que perdem as suas vidas porque desrespeitam os pais. Quando a palavra de Deus diz para que se prolonguem os teus dias, então realmente é uma promessa. Por isso Efésios disse, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então quer ter uma vida próspera? Honra seus pais. Vamos honrar os nossos pais. Eu espero que a geração atual possa ser impactada com a geração cristã, pelo seu exemplo de amor e de respeito pelos seus pais. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família.